Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Na videoaula de hoje, irei novamente fazer um comunicado sobre as atividades para casa. Iremos falar sobre as atividades que nós fizemos nesse segundo bimestre, bem como as unidades estudadas, e também daremos continuidade à nossa revisão para a prova da segunda avaliação. No segundo bimestre, nós vimos a unidade 3, a unidade 4 e a unidade 5 e 6. Basicamente, nós estudamos 4 unidades, sendo que, na primeira aula de revisão, nós fizemos a revisão do conteúdo da Unit 3, Good Relationship, e Unit 4, Occupations. Na aula de hoje, de revisão, iremos fazer um estudo dos principais pontos da Unidade 5, Unit 5, Etiquette Habits, Education, e Unit 6, The Old People. Bom, quanto à correção geral das atividades. A correção das atividades está ocorrendo de maneira individual, na medida em que os alunos estão tirando suas dúvidas sobre as questões e conteúdos que sentem dificuldade através do WhatsApp, bem como fazendo o envio das atividades. Os exercícios para casa no livro valem ponto e compõem a nota da prova. O prazo para entrega desses exercícios é até dia 11 de julho de 2020, sexta-feira. Bom, gente, eu preciso muito lembrar vocês que essas atividades para casa que eu estou cobrando e que vocês vão poder entregar somente até o dia 11, já deveriam ter sido feitas até semana retrasada, visto que na semana passada nós começamos a nossa revisão com todas as atividades, com todos os conteúdos do segundo bimestre já vistos e atividades para casa já passadas. Mas ainda tem um prazo até o dia 11 que vocês vão poder fazer, caso não tenham feito ainda essas atividades para casa. Sabendo disso, vamos agora dar início à nossa aula de revisão. E se você ainda não fez as atividades, aproveite essa oportunidade para colocá-las em dia. Unit 5, Etiquette Habits, Education. Acompanhem no livro de inglês de vocês através da unidade 5, que fala sobre hábitos de etiqueta e educação. Regular verbs. No simple present, ou melhor, no presente simples, a maioria dos verbos é, na verdade, regular. Os únicos verbos irregulares são o verbo to be e o verbo have. Gente, prestem bastante atenção que o que eu estou falando agora se refere ao presente simples. Os regular verbs são formados pelo sufixo s, salvo alguns casos. Vamos aos exemplos. I work, she works. Eu trabalho, ela trabalha. I play, he plays. Eu jogo, ele joga. Percebam que a regra para acrescentar o sufixo s vai para o she, he e também o it. Nós acrescentamos um s nos verbos regulares quando se tratam desses subject pronouns, desses pronomes pessoais, dos sujeitos. Em relação à ortografia, tem os seguintes casos para a terceira pessoa do singular: he, she, it, que foi o que nós vimos anteriormente. Quando o verbo termina em o, s, sh, ch ou x, acrescenta-se es. Por exemplo, go fica goes. Nós mantemos a palavra go, nós mantemos o verbo go e acrescentamos o
ES, justamente porque go termina com O e se encaixa nessa opção de que quando o verbo termina em OS, SH, CH ou X, acrescenta-se ES. Go, goes. Wash, washes. Fix, fix. Fixes. Percebam que nesses 3 verbos que se encaixam nessa regra, acrescenta-se ES no final do verbo. Agora, quando o verbo termina com a consoante Y, retira-se o Y e acrescenta-se o IES. Study termina com Y. Nesse caso, a gente vai retirar o Y e acrescentar o IES, ficando studies. Try termina com Y, logo nós iremos retirar o Y e acrescentar o IES. Tries, que significa tentar, studies, que significa estudar. Exemplos de regular verbs no presente. My mother studies French every day. Minha mãe estuda francês todos os dias. Percebam que o verbo estudar termina com Y e logo quando passa como no caso mother é a terceira pessoa do singular, nesse caso do he, she, it. Estão conseguindo enxergar? Como se trata dessa regra e study termina com Y, nós iremos acrescentar o IES, ficará da seguinte forma: My mother studies French every day. Minha mãe estuda francês todos os dias. Brian enjoys reading books. Brian gosta de ler livros. Percebam que, no caso, ele, o Brian, gosta de ler livros. E esse verbo, por terminar com Y, porém, antes do Y ser uma vogal, a gente vai acrescentar somente o S, ficando enjoys. Brian enjoys reading books. It barks all the time. Ele late todo o tempo todo. Barks. Percebam o S no final do verbo, barks, indicando que é um regular verb. She danced very well. Como se trata de she, como o sujeito é she, nós acrescentaremos um S no final por se tratar de regular verbs. Dance, nesse caso, fica dances. Lembrem-se novamente sobre a regra, que geralmente são formados pelo sufixo S no final. Dance, dance. She dances very well. She dances very well. Ela dança muito bem. Vamos agora para os irregular verbs. Diferente dos verbos regulares, os verbos irregulares não terminam em ED e possuem terminações variadas. A sua forma é a mesma para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, they. Lembre-se, gente, que os verbos regulares geralmente são aplicados somente ao he, she, it, enquanto que os verbos irregulares aplicam-se para todos. I, you, he, she, it, we, they. Bom, além disso, os irregular verbs aparecem sobretudo em tempos passados, past simple, e em tempos verbais formados pelo past participle, isso é, os perfect tense ou passive voice, que nós estudaremos mais adiante, sendo que até agora, no nosso nível, na nossa unidade vista nessa série, nós já estudamos o past simple, então foquem principalmente nesse detalhe. Usamos os irregular verbs para formar alguns tempos verbais. Alguns verbos são irregulares quando a forma base, ao passar-se para o passado simples ou particípio passado, não termina em ED.
Os tempos verbais em inglês que tiverem essas duas formas poderão ter em sua estrutura tanto regular quanto irregular verbs. Irregular verbs. A terminação do verbo, o indicativo da sua regularidade ou irregularidade para o estudante. O porquê disso está sendo ressaltado. Enquanto que nos verbos regulares nós temos aquelas regrinhas de que o verbo termina com S, geralmente, ou se não termina com ES, IES, a gente tem essas regras já pré-determinadas para os regular verbs. Enquanto, gente, que nos verbos irregulares e irregular verbs, nós não temos essas regras, porque as palavras mudam completamente. Como é o caso do verbo to buy, que significa comprar. Quando esse verbo to buy vai para o simple past, ele muda completamente. De buy, ele se transforma para bought. I bought, you bought, he, she, it bought, we bought, you bought, they bought. Prestem bastante atenção que é o mesmo verbo para todos os sujeitos. I bought, you bought, enfim, como acabamos de falar. Como existe essa mudança completamente feita na estrutura do verbo, ele trata-se de um verbo irregular. Vamos agora para uma tabela com os verbos regulares e irregulares. To arrive, to ask, to be, to come, to do, to eat, to finish, to go, to have, to dump, to know, to live. A gente acaba até começar a falar um pouquinho mais rápido porque são vários verbos e lembre-se que é apenas uma revisão, é apenas para vocês relembrarem dessas palavras. To make, to open, to read, to sleep, to teach, to win. E esse foi o resumo, foi a revisão da unidade 5, que fala sobre os verbos regulares e verbos irregulares. Vamos agora para a unidade 6. Virem a página do livro de vocês, abram na unidade 6. Unit 6, The Old People. Iremos começar falando sobre o Simple Present. Nós usamos o Simple Present para falar sobre hábitos, atividades regulares ou atividades universais. Em inglês, os verbos não são flexionados a não ser na terceira pessoa do singular. He, she, it. O que quer dizer essa flexão verbal? A gente vai flexionar um verbo quando fizer alguma mudança na estrutura de sua palavra. E nós iremos fazer essa mudança na palavra somente quando for para o he, she ou it, os sujeitos. Vamos agora fazer um exemplo, uma exemplificação com o verbo trabalhar, work, utilizando o sujeito seguido do verbo. Repitam comigo. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Lembrem-se, eu não acabei de explicar que os verbos só vão ser flexionados quando estiverem na terceira pessoa do singular, que é o caso do he, she, it. A gente pode observar isso claramente nessa tabela do slide. Percebam que somente o verbo que trata-se para o he, she, it são flexionados, tem esse S no final. He works, she works, it works, enquanto que os demais sujeitos não possuem o verbo flexionado. O Simple Present possui como verbos auxiliares do e das. O que são esses verbos auxiliares? Eles vão trabalhar na frase para auxiliar o verbo principal. Eles são usados nas formas negativas e interrogativas.
O do é usado com I, you, we, you, they. E das é usado com he, she, it, a terceira pessoa do singular. Vamos agora ver como fica o sujeito seguido do verbo auxiliar correspondente. Repitam comigo. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Esses são os sujeitos e os verbos auxiliares correspondentes. Prestem bastante atenção, anotem no caderno se preciso, pois isso é muito importante e, vale ressaltar, vai cair na prova. Vamos agora aprender a estrutura da frase afirmativa, em sua forma afirmativa, affirmative form. Na forma afirmativa, não usamos os verbos auxiliares do ou das, mas flexionamos os verbos quando o sujeito da oração for terceira pessoa do singular, he, she, it. A estrutura da frase se dá pelo sujeito, seguido do verbo principal e o complemento, como, por exemplo, Paul works in an office. I work in an office. Paulo trabalha num escritório. Eu trabalho num escritório. Vamos analisar a primeira frase. Paul é o sujeito. Works é o verbo principal. In an office é o complemento. Percebam que o verbo principal, pelo Paulo se tratar de um homem, se tratar do sujeito he, e faz parte da terceira pessoa do singular, esse verbo é flexionado, como vocês podem perceber o S no verbo, no final do verbo. Enquanto que o sujeito I, eu, por se tratar, ou melhor, por não se tratar da terceira pessoa do singular, não tem esse verbo flexionado, o verbo continua normal. I work in an office. Como nós podemos até mesmo ver nesse primeiro exemplo da tabela. Bom, vamos agora para a frase na sua forma negativa, negative form. A forma da frase negativa se dá pelo sujeito, seguido do verbo auxiliar, posteriormente o not, não, e depois o verbo principal mais o complemento. Essa sequência é a forma negativa, como, por exemplo, Paul, que é o sujeito, does, que é o verbo auxiliar, not, que é o não, que significa não, é justamente isso que traz uma negação para a palavra não, torna negativa, seguido do work, que é o verbo principal, e na office, que é o complemento. Paul does not work in an office. Paulo não trabalha no escritório. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas percebam só, o verbo principal não foi flexionado. Apesar de Paulo ser terceira pessoa do singular, o verbo work continuou o mesmo, sem aquele S de antes. Lembram? Agora, por que isso aconteceu? Porque quando a terceira pessoa do singular, o verbo principal vai perder a flexão por conta do uso do verbo auxiliar das. Esse verbo auxiliar depois do sujeito, ele vai retirar a necessidade da flexão. Então, o verbo principal não vai precisar mudar quando o verbo auxiliar estiver na palavra. Ou melhor, estiver na frase. Paul does not work in an office. Paulo não trabalha no escritório. Outro exemplo, I do not work in an office. Eu não trabalho no escritório. Novamente, I, o sujeito, eu, do not,
Percebam, o do é o verbo auxiliar e o not é o não, significa não. Mais o verbo principal, work, e o complemento, in the office. Eu não trabalho no escritório. I do not work in the office. Além disso, a gente pode fazer as seguintes contrações. O do not pode se contrair para a forma don't e o doesn't not pode se contrair para a forma doesn't. Você basicamente vai retirar a vogal da palavra not e no lugar do O você vai colocar o apóstrofo e juntar o do mais o not, tirar o O e colocar o apóstrofo no lugar. Do not, don't. Does not, doesn't. Por exemplo, Paul doesn't work in the office ou I don't work in the office. Interrogative form. A forma interrogativa vai iniciar com o verbo auxiliar, logo em seguida o sujeito, o verbo principal e o complemento. Por exemplo, does Paul work in an office? Paulo trabalha no escritório. O verbo auxiliar does foi para o início da frase, logo depois o sujeito, Paul, o verbo principal, work, e na office. Como o verbo auxiliar está presente, a flexão verbal não vai ser preciso. Por isso, continua work ao invés de works, com S no final. Outro exemplo. Do you work in an office? Você trabalha no escritório? Segue essa mesma forma de verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. Bom, a flexão verbal. Se os verbos terminarem com CH, SH, SS, O, X ou Z, nós iremos acrescentar o ES no final do verbo para he, she, it. Por exemplo, to go, goes, he goes. To teach, she teaches. Box, boxes. Brush, brushes. Beach, beaches. Bus, buses. Biz, buses. Segunda regra, para os verbos terminados em Y. Se o verbo terminar em Y, mas for precedido por consoante, a gente vai retirar o Y e acrescentar IES no final. Por exemplo, to study. Study termina com Y e antes do Y tem uma consoante, que é a consoante D. Logo, nós iremos retirar o Y da palavra e no lugar acrescentar IED, ficando da seguinte forma. Studies. Agora, se o verbo for precedido por vogais, nós iremos apenas acrescentar o S. Por exemplo, to enjoy. Enjoy termina com Y, porém antes do Y tem a vogal O. Logo, nós iremos manter a consoante Y e acrescentaremos o S no final. Enjoys. No slide, nós temos alguns exemplos de verbos que terminam com Y. E vocês podem observar que quando termina com Y, mas vem a consoante antes, a gente vai retirar totalmente a consoante e colocar IES no lugar. E quando terminar com Y, mas for vogal, a gente vai manter o Y e, posteriormente, colocar o S. Study, studies. Try, tries. Worry, worries. Pray, prays. Say, says. Enjoy, enjoys. Homework. Esses exercícios para casa são referentes das unidades que nós vimos na revisão de hoje, mas lembre-se que já eram para terem sido feitos desde a semana retrasada. Se por algum motivo vocês não conseguiram fazer, aproveitem esse dia para vocês colocarem o conteúdo do exercício para casa em dia, tirem foto e mandem para o meu WhatsApp. Lembrem-se, essas atividades para casa valem 4 pontos que vão compor a nota da prova.
E vocês só vão receber essa pontuação se vocês, ao terminar de fazer os exercícios, tirarem foto e enviarem para o meu WhatsApp até dia 11 de julho. Se passar dessa data, eu não irei mais aceitar esses exercícios e vocês perderão 4 pontos. Bom, eu agradeço a vocês por terem assistido a videoaula de hoje. E é isso, façam as atividades para casa, enviem para o meu WhatsApp e até a próxima. Bye, bye!